bem-vindos ao 6º podcast de Chocolate e História. Vocês falam com Giovana, como se ninguém soubesse. Nossa, mas eu também não tô me achando tão importante assim não, gente. É porque se você chegou até aqui, você provavelmente já escutou os outros episódios, você sabe que sou eu, Giovana. Prazer. Ai, gente, eu juro pra vocês que eu tento colocar Duas Reis num episódio só, mas eu não consigo. Eu tava estudando sobre Henrique aí, gente, é muito Henrique, aí eu já tô falando de não é Henrique. Cara, começa eu errando as coisas aqui no podcast. Olha, gente, vamos lá. Eu tava estudando sobre Eduardo I, que é o podcast de hoje. E eu falei, não, vou colocar com o Eduardo II e colocar pá, tudo junto, né? Pá. Dá pra fazer isso? Não dá. Não dá. Então nós vamos só falar de Eduardo I hoje, tá? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Cada macaco no seu galho, uma coisa de cada vez, né? Vamos devagar. Senão fica embolado pra mim e mais embolado pra vocês. Porque tem isso que, gente, história eu sei, de vez em bola. Uma vez em bola, mas a gente tá aqui pra desembolar. Tanana. Então, vamos aos avisos. Mentira, não é aviso nenhum, não. Só pra dizer que, caso vocês tenham alguma dúvida, novamente, né? Reafirmando que vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram dar alguma sugestão de tema para o episódio de podcast, ou sugestão no próprio formato do podcast. Anyway, qualquer coisa assim, vai nas minhas redes sociais, Elizabeth Margot _ e... Gente, eu esqueci o... Mentira. No Facebook é escritora M. Mas você pode colocar também Elizabeth Margot que aparece. E essas são as redes sociais que dá pra entrar em contato. E caso você me conheça, vocês estão nisso, você sabe quem sou eu. Você já conheceu essa carinha aqui, que está aqui vos falando. Tem meu Instagram, meu WhatsApp, enfim, meu Facebook também. Entra em contato comigo, por favor. Pra até falar assim, cara, tá muito maneiro. Tipo, eu vou adorar. De verdade. Eu tenho um amigo chamado William, né? Que ele faz mestrado lá na UFRJ. De medieval também, William. Eu sei o tom, eu falo ele. Se ele escuta, eu fico, caraca, eu vou que tá falando isso, foi só pra contar. Ele veio falar que tava escutando que achou maneiro e tal. Mas eu fiquei mó feliz que tá, assim, as pessoas estão gostando, né? Apesar de não conversar, tipo, de ser só uma vida de eu estar falando e tudo mais, eu sinto que as pessoas estão gostando. Afinal, eu tô fazendo alguma coisa que eu amo, né, gente? Eu amo falar de história, de verdade. Então, acho que não tem muito como errar. E amo chocolate. E hoje nós vamos falar do chocolate de hoje. Nossa, e hoje nós vamos falar do chocolate de hoje. Foi bem repetitivo isso, né, Giovana? Tudo bom, querida? O chocolate do episódio é bis. Simplesmente bis. Eu aconselharia a ser bis de chocolate preto, né? Não ser chocolate branco. Mas se quiser chocolate branco, se quiser de Oreo, qualquer bis serve. Por que bis? Né? Porque assim, compra aquela caixinha de bis, aí come uma banda nesse episódio, e a outra banda, aquela outra fileirinha de baixo, come no outro episódio. Porque eu vou falar de dois Eduards, e são dois Eduards que eu acho que se complementam, né? Até porque são pai e filho, e bis, né? Tipo aquela dualidade, tipo, o nome é Eduardo e são 2 vezes. Óbvio que tem o Eduardo III depois, mas aí ele já entra em outra situação e a gente fala dele depois. Mas só pra trazer essa ideia de continuidade, de junção mesmo, eu tô trazendo o bis hoje pra esse episódio e pro outro. Mas aí no outro a gente conversa também sobre o bis. Mas só pra fazer um trocadilho mesmo, de bis, porque serão 2 vezes Eduardo. Na real, serão 3 seguidas, né? Mas assim, vocês entenderam, né? A ideia é nesses 2 aqui, que conversam mais entre si. Anyway, vamos começar? Vamos, tanana, vamos, tanana. Eduardo I. Eduardo I é filho de Henrique III. Ok? Tá aí tudo bem. Até aí, quem escutou o episódio passado, tudo bem até aí, pá.
Ele nasceu no dia 17 ou 18 de junho de 1239, tá? E morreu em 1º de novembro. Não. Eu começo já confundindo as datas. Eu sou a rainha de confundir datas. Gente, pelo amor de Deus, mentira, até aqui. Eu já sei até porque eu falei 1º de novembro, vou chegar até lá. E morreu em 1307. Eu não peguei o mês e o ano, acho que eu nem... o ano eu peguei, 1307. Eu acho que eu não achei o dia e o mês. Mas não tem problema, não. O reinado dele foi de 1272, da morte do pai dele, de Henrique III, a 1307, ok? Ele reinou nesse período. Vamos lá falar de Edward. Edward. Esse nome é um nome dentro da família normanda, né, da linhagem normanda, melhor dizendo, é um nome que não é utilizado. Esse é um nome anglo-saxão, não é anglo-saxão. E ele tem esse nome justamente porque o pai dele, o Henrique III, eu já falei isso no outro episódio, caso você não tenha escutado o outro episódio, vai lá e escuta. Vai ser legal, te prometo que vai. O Henrique III, ele era muito devoto de Eduardo o Confessor, que é o Santo Eduardo the Confessor. E aí, ele, que era anglo-saxão, tá? Foi antes da chegada normanda, Eduardo Confessor. E aí, ele deu o nome do filho dele de Edward, óbvio, né? Ele era, completamente fissurado no santo. E deu. Então, por isso que a gente começa com Edward. Aí, um ponto interessante é que antes do Edward, primeiro agora, né, nós tivemos 3 reis que se chamavam Eduardos, antes desse que nós estamos falando agora. Aí você olha pra mim e fala, pô, Giovana, mas não, por que ele não chama Eduardo IV, né, já que tiveram 3? Porque esses 3 são reis anglo-saxões. E dentro a gente tá falando sobre a dinastia Plantageneta, uma dinastia que é normanda, ela é originária da Normandia, tá? A gente já falou sobre isso com o Henrique II. Caso você não tenha visto esse episódio, é o 2º episódio. Vai lá ver meu Henrique II, um amorzinho. Eu estou fazendo um coração nesse exato momento, porque eu adoro o Henrique II. E ele foi o fundador dessa dinastia. E então, não faria muito sentido para a dinastia normanda, né, para a dinastia Plantageneta, para a linhagem normanda e dinastia Plantageneta, sendo mais específica, ter um Eduardo IV. Porque antes era anglo-saxões, os normandos nem tinham chegado na Inglaterra ainda. Então, assim, por isso que ele colocou como Eduardo I. Foi só por isso? Diria que não. Foi porque ele também quer se mostrar como o primeiro de seu nome e do seu legado, entende? Porque sempre quando você usa, Eduardo I, sempre quando você se coloca como o genitor, né, o criador daquela linhagem, você tá numa posição de superioridade. E eu acho que ele também quis se colocar muito nisso, né, de eu sou o primeiro do meu nome e eu darei início a uma linhagem aí que vai prosperar. E também, né, querendo ou não, legitimando que os reis normandos são reis normandos, e é a partir dos reis normandos, quando eu falo reis normandos, eu falo plantagenetas, tá? Que nós vamos contar os reis ingleses, entendeu? Então a ideia é que quando a gente vê Eduardo I, a gente tem essa questão, né, dele ser o primeiro de sua linhagem, mas a gente também tem a questão do fato de ser dos normandos, né, dos plantagenetas, passarem a contar os reis ingleses de Henrique II, né, de Henrique I, que foi o avô de Henrique II, para baixo, né, no caso, para mais e mais até, sei lá, até Eduardo I, entendeu? No sentido de que é com a gente que o reinado inglês começa, que a Inglaterra como reino começa, que a dinastia como a nossa começa, né? Que reis que vão governar a Inglaterra começa. É isso que também traz. Ok? Então vamos lá, vamos falar de Edward.
Casamentos de Edward. Edward se casou 2 vezes, tá? Ele casou a primeira vez em 1254 com a Leonor de Castela, tá? Foi um casamento arranjado pelo pai e pelo pai dele, Henrique III, e, né, pelo pai dela, de Castela, para poder unir as 2 nações. Enfim, casamentos na Idade Média eram muito tratados de paz, quase, né, de união. Tipo, olha, a gente casa, teu filho e a minha filha, para cada um se apoiar aqui, a gente poder contar um com o outro. Quando não há a ideia quando reinos não fazem... Porque reinos não fazem vassalagem entre si, né? Então, como é que a gente vai se unir? A gente vai se unir através do casamento. E foi muito nessa ideia, tá? O casamento foi no dia 1º de novembro de 1254. É por isso que eu falei 1º de novembro. 13 dias atrás, mentira. E foi em Castela, tá? Então, o mais legal de Edward e Leonor, do casamento deles, é que eles tiveram de 14 a 16 filhos. A gente não sabe exatamente se foram 16 ou se foram 14, mas fica nessa faixa. É filho para um cacete. Desculpa o termo, people. É muito filho. A mulher pariu muito. Vocês não estão entendendo? A mulher pariu pra caralho. Nossa senhora. Que isso, meu. Ah, Jesus. Mas desses 16, tô falando como se fosse 16, tá? Apenas 6 chegaram à maioridade, à idade adulta, e sendo um dos 6 homem, tá? Que é o herdeiro de Eduardo I. A gente vai falar dele. O casamento dos 2 durou até 1290, quando a Leonor morreu, tá? E o Henrique... Gente, eu cismei que Henrique. Quando eu tô falando do Henrique, eu falo Edward. Quando eu tô falando do Edward, eu falo Henrique. Eu não tô me entendendo, querida. Tudo bom? Obrigada. O Edward teve um segundo casamento com Margaret da França, né, no caso. Que foi em 1299, tá? Foram 9 aninhos depois, pá. Um negocinho assim. Aí ele casou de novo. E com ela ele teve 3 filhos, sendo que dos 3, 2 foram que sobreviveram e um morreu. Tá bom? Agora eu vou falar 2 filhos. Não, eu não vou falar de 14, 16, quase 20 filhos que esse cara teve na vida dele, fora os ilegítimos que a gente, nem tem noção de quem são. Vou falar dos que, de fato, viveram, né, a vida adulta, até a vida adulta. Porque são esses que nos interessam, de certa forma. O primeiro filho que sobreviveu... eu tô falando em ordem cronológica, eu não vou falar o ano que nasceram, porque senão eu também vou ficar, não, nasceu em tal ano. E ela fica muita data e a gente vai acabar se perdendo. Eu vou falar só na ordem dos que sobreviveram. Leonor sobreviveu? 1, ela é a mais velha. Aí quem sobreviveu? 2, é o segundo mais velho. Não vou falar dos que morreram, enfim, nem vou falar o ano que eles nasceram. Nem a linha, né? Tipo, Leonor era a 5ª, mas 4 morreram e ela... Não vou falar nada disso, só vou falar mesmo que sobreviveram em ordem cronológica. Então, Leonor, que se casou com Henrique III, conde de Bar, e teve filhos, tá? Aí depois nós tivemos a Joan, ou Joana, né? Que teve 2 casamentos, com Gilbert de Clare, sétimo conde de Gloucester, e teve filhos. E depois o segundo casamento dela foi com Raon de Monthermer. Foi o primeiro barão de Monthermer e teve filhos também. Então nós tivemos Leonor, Joana, Margaret, que se casou com João II, Duque de não vai sair isso. Duque de Brabante. Sabe Barbante? Então, é Brabante. É assim. Com filhos, tá? Teve filhos também, teve descendência. Depois nós tivemos a Mary, que virou uma freira beneditina no convento de Amesbury, tá? Tivemos a Elizabeth, que se casou com João, primeiro conde da Holanda, não tiveram filhos, e depois com Humphrey,
de Bohun. Foi o quarto conde de Hereford e teve filhos. E nós tivemos o Edward, que casou com Isabel da França, e ele é o herdeiro de Eduardo I. Então, ele vai ser Eduardo II. Ok? De fato, ele é um dos... Ele é, acho que se eu não me engano, é o último filho mesmo. É o mais novo dos mais novos, assim, né? Do casamento com a Leonor. Foram esses sobreviventes. E por último, né, nós temos o herdeiro, um homem da maior sorte, que tudo que sobreviveu foi mulher, e o único homem que sobreviveu virou o herdeiro dele. Do segundo casamento, com a Margaret da França, ele teve o Thomas, que casou com a Alice de Hales, tiveram filhos. E depois ele casou de novo com a Mary de Browns, isso. E não tiveram descendência. E o Edmund, que se casou com Margaret Wake, que foi a terceira baronesa de Liddell, que teve filhos. Bem. E ele teve a criança que nasceu morta do segundo casamento, era uma menina que se chamava Leonor. Ah, morreu. Criancinha, só falar dela mesmo que é, tadinha. A última da última. Então, são os filhos que sobreviveram, né? Com exceção da Leonor, que eu quis falar dela. Eu trouxe mais porque eu achei bonitinho, porque ele deu um nome da primeira esposa pra filha dele no outro casamento. Enfim, achei bonitinho. Assim, kawaii desu, né? Kawaii desu, caraca, cara. Às vezes eu não me entendo. Vamos lá. Apelidos dele. Ele tinha 2 apelidos, tá? O primeiro é Longshanks. Não sei se se fala. Significa pernas longas, porque ele pesava. Ele media 1,88. Ele era bem alto. Então ele tinha pernas longas. E o outro apelido dele, que eu acho que é o mais conhecido, que é o Hammer of the Scots, né? Que é o martelo dos escoceses, né? A gente vai chegar nos escoceses. Esses foram os 2 apelidos mais famosos dele, e devido às características e, enfim, de reinado e de palavra física dele, né? Então vamos lá. O reinado. Agora nós vamos falar do reinado dele. Nossa, reinado de Eduardo I. Ele governou de forma efetiva, tá? Ele foi rei mesmo. E fez uma série de reformas para preservar tanto os direitos reais quanto para aperfeiçoar as leis e a administração. Nós vamos entrar nisso agora, tá? Assim que ele subiu ao poder, ele já começa a restaurar a ordem que estava toda bagunçada no reinado do pai dele. Caso você não esteja entendendo por que eu tava tudo bagunçado, vai lá no meu outro episódio, no meu episódio 5, e veja sobre Henry III. E aí, ele fez as mudanças administrativas e mudou vários oficiais locais. Como assim oficiais locais? Tipo, xerifes, juízes, magistrados dos condados, das localidades regionais. Então, ele mudou. Ele fez uma limpa geral na administração, colocou gente nova, implementou coisas novas, fez, enfim, tratados novos, tudo isso dentro da administração para poder ser mais efetivo e acabar com a corrupção que existia, porque sempre existe corrupção, né? Não importa se é monetária, ou se é de interesses, ou se é de poder. Sempre tem um tipo de corrupção, tá? E eu acho que o mais interessante do reinado do Edward é que ele, com todas essas reformas administrativas, com essa força dele de demonstrar que o poder real existe e está ali, ele conseguiu estabelecer, né, que as liberdades do homem inglês, elas vinham da coroa. Não que, vamos entrar aqui, não que ele fosse um tirano e falasse, eu dou a liberdade para você. Não é isso. Mas que ele, essencialmente, dava suporte para essas liberdades desse homem inglês, desse nobre inglês, estarem presentes, estarem vivas, estarem ali. Ou seja, olha, suas liberdades existem. E aqui eu não estou falando de direitos iguais, tá, gente? Eu estou falando, por exemplo, do barão receber lá
pagamento das pessoas que moravam nas terras dele, entendeu? Eu tô falando de liberdades e direitos medievais. Por favor, não confundam as coisas. Ele fala, olha, com a coroa, esse barão vai ter, né, tô usando esse exemplo, né, que eu acabei de falar, esse barão vai ter condições e também vai ter arcabouço para poder fazer valer o direito dele de cobrar em cima do cara que mora na terra dele. E quem vai fazer isso? É a coroa. É isso que o Edward faz no reinado dele, e que é muito importante para a gente entender depois como que esse absolutismo inglês vai se denominar e vai se formar perante a uma nobreza que já se mostrou independente, já falou, olha, que você não vai se dar uma de tirano, né? A gente vem de episódios falando da Carta Magna, né? Falando de João Sem Terra, falando de Henrique III. Então, como é que ele vai pegar tudo isso, né, Eduardo, ele pega tudo isso, todo esse background e fala, tá, o que eu tenho que fazer com isso para me manter plenamente no poder e ainda dar plenos poderes a esse nobre. Aí ele vai falar, olha, as liberdades que vocês têm, então, eu que ajudo a mantê-las. E sem eu manter, você não vai funcionar. Vai por mim. Viu o que aconteceu, sei lá, no reinado do meu pai, entendeu? Tipo, coisas assim. Acho que essa é a parte mais importante do que foi o governo do Edward e o que a gente tem que guardar na memória desse governo que vai ser levado para outros governos, né, para outros reinados. Ele fez várias campanhas militares, ele realmente lutou bastante, participou de cruzada, papapá, que o ruim disso é que enfraqueceram a Inglaterra enfraqueceram a Inglaterra economicamente, né? Assim, campanha militar é gasto. Se você não ganha, principalmente, você só vai gastar. Então, para você entrar numa campanha militar, você tem que planejar muito bem. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Senão, você fracassa e a treta só vai feder pro teu lado. E aí, com isso, o que ele entendeu? Ele viu que ele só ia gastar, que ele não ia receber nada nessas campanhas militares. Então, o que ele faz? Ele lança um imposto permanente em cima da lã. Gente, a lã é um produto conhecidíssimo em inglês, né? Todo mundo sabe que na Inglaterra a lã aí teve, né, cercamento, Revolução Industrial, tecido. No medievo, aquele produto, né, aquela matéria-prima, ela já era importante na Inglaterra, já na e para a Inglaterra. Então, ele vendo que aquele é um dos produtos brutos mais importantes que a Inglaterra tem, o que ele vai fazer? Ele vai colocar imposto em cima daquilo. Porque assim ele consegue dinheiro. Gente, quando eu falo imposto, quando eu falo de estabelecimento de poder, eu tô mostrando para vocês uma construção de uma monarquia absolutista. Eu não tô falando, repetindo, eu não tô falando em nenhum momento. Eu falei que Henrique II era absolutista, que Henrique III era absolutista, que João Sem Terra era absolutista, que Eduardo I era absolutista. Não tô falando isso. Mas eu tô falando que esses homens todos, não importando como foi o reinado deles, se foi ruim, se foi bom, se teve... estão caminhando para formar, foi isso que eu falei no último episódio, que é muito importante. É para isso que eu tô fazendo todos esses reis, é para isso que eu tô indo de caminho por caminho, né? Rei por rei, para mostrar a construção desse absolutismo inglês. Entendeu? Então, como que eu vou conseguir, como que eu tô vendo a formação desse absolutismo inglês? Com esse estabelecimento da coroa, né? De ser um órgão, né? De ser algo que vai dar suporte àquele nobre, à liberdade daquele nobre e daquele homem, e o próprio lançamento de imposto permanente em cima da lã. Gente, imposto é uma das bases do Estado moderno. Imposto é uma das bases do Estado moderno, do Estado absolutista. Então, a partir do momento que eu já tenho um imposto em cima de um produto e ele é permanente, eu já estou mostrando para vocês que há sim uma construção de Estado ali, que está caminhando para ser um Estado absolutista. Tá bom? Então vamos lá. Outra forma dele conseguir dinheiro, além desse imposto, é através dos judeus. Né, eu já falei um pouco dos judeus no outro episódio.
os judeus pagavam impostos altíssimos para a coroa. Mas chegou um momento que eles não tinham mais dinheiro para pagar esses impostos. E aí, o que aconteceu? Eduardo I começou a perseguir todos eles e depois acabou os expulsando da Inglaterra. Então, foi com Eduardo I que os judeus são expulsos da Inglaterra, tá? E tudo isso justamente para... Tô falando do imposto, tô falando do imposto em cima de produto, imposto em cima dos judeus, para mostrar que são dali que ele vai tirar a renda para poder patrocinar as campanhas militares dele. Mas isso não significa que a Inglaterra vai estar bem. Porque, gente, para manter um exército é muito custoso. É muito custoso. Entendeu? Nossa, velho, dá para fazer uma penca de episódios só para falar disso. Anyway, vamos lá. Parlamento, né? Como a gente já falou do parlamento no último episódio, ele manteve a função do parlamento normal, como o pai dele já tinha mantido, tá? Com o setor nobiliárquico, com o setor eclesiástico e com o setor comum, tá? Ele muda na forma da eleição dos comuns, né? Agora vai ser são 2 representantes de cada condado, né? De cada província inglesa, e tem que ter um acordo naquele condado para todos. Assim, o condado tem que acordar, todo mundo lá o conselho do condado, lá dos nobres, enfim, dos cavaleiros, tem que acordar que aqueles 2 vão os que mais vão representar melhor o condado. Aí eles vão para a corte participar do parlamento. É basicamente isso, tá? E ele mantém como é que eu posso dizer a palavra, gente? Movimentação não é, tipo... Ai, meu Deus. A relação estável com o parlamento, né? Ele sabe trabalhar com isso. Ele começa a cobrar outro tipo de imposto também. Isso tá... Aí esse imposto, é interessante dizer que teve sim o apoio do parlamento, que é um imposto baseado numa determinada porcentagem, né? Numa fração dos bens móveis do homem, tá? Aí eu uso a palavra móveis, bens móveis. Terra é um bem móvel? Não. Então, assim, ele vai cobrar em cima daquilo que o cara adquire, mas não em cima daquilo que ele tem, vamos colocar assim, como herança, que é a terra. Entende? Ele não vai cobrar o imposto do nobre. Ele vai cobrar o imposto, sei lá, do padeiro. Entendeu? Do costureiro, do sapateiro, dos caras que têm bens móveis, bens que são materiais, de certa forma, né? Que você pode encostar, entendeu? Tanto que eles usam até a palavra assim, de homens leigos, bens móveis de homens leigos. Leigos é o quê? Não que sejam leigos de não saberem nada, são leigos de serem comuns, entende? Porque aqui tudo que eu tô falando é rei e nobreza, rei e nobreza. E é isso. Eu não tô trabalhando com direitos iguais para todos, que o pobre vai ter o mesmo direito do nobre, não. Isso não existe aqui, não. Pelo menos em 1200. Ok? Pelo amor de Deus, eu tô cheio de coisa para fazer amanhã. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Vamos para as conquistas de Eduardo I. Ele conquistou Gales, foi ele que conquistou Gales, tá? Ele conquistou Gales em 1284. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. O que acontece? Gales, ele era um principado. Como assim? Eram vários mini principados, entendeu? Tipo a Alemanha antes da unificação alemã, onde eram vários principados, anyway, eram vários nobres que eram reis, eram vários nobres que eram poder máximo na sua terra, aí, né, eram vários príncipes, de certa forma. Ele era um principado leal à Inglaterra, mas não era vassalo, tá? Então tem diferença. Se leal, tipo, te ajudo, a gente é amigo, mas não sou teu vassalo, não te devo nada, tá?
Eduardo não gostou, falou, não, quero que fique meu vassalo. Quero que seja só meu amigo, não, quero meu vassalo. E aí ele foi invadir Gales. Só que a questão foi o que eu falei, são vários principados, então são vários nobres autônomos, né, com poderes autônomos. Então como é que eu vou invadir um lugar desse? Um lugar onde não tem uma coalizão de poder, mas que ao mesmo tempo, aí é fácil, já que eles não vão se unir para lutar contra, né, e tal, mas ao mesmo tempo você vai ter que lutar com várias forças ao mesmo tempo. Então, ele vai no X da questão. Havia um maior principado. Eu não vou falar o nome porque o negócio tá em galês, o negócio é difícil de falar, no nível que era que o detinha o título de Príncipe de Gales. Ele era o maior principado de Gales, e por isso todo mundo chamava ele o Príncipe de Gales, porque tem o maior poder de terras e tudo mais. E Eduardo consegue vencer esse Príncipe de Gales. Gente, eu não vou ficar falando o nome de galês, porque é real, assim, é difícil, é pior que o nome de escocês. E aí, quando ele consegue subjugar esse maior título, os outros principados menores, né, com títulos menores, é mais fácil de você acabar vencendo. Porque muitos vão se render e vão jurar vassalagem, já que aquele cara que eu sou vassalo, vamos colocar assim, perdeu, eu vou lá jurar minha vassalagem também, eu não tenho como ganhar. E muitos que vão lutar vão perder, porque ele já vai começando a juntar muito mais terras, muito mais homens que vão lutar para ele e por ele. E aí, ele conquista Gales, e Gales passa a ser um domínio duradouro da Inglaterra. Até hoje, né, Gales faz parte da Inglaterra. Isso aí até hoje, enfim, não tem muito o que dizer. Eduardo I conquistou e não houve nenhuma cisão depois. Tá? Em 1301, Eduardo pegou o título de Príncipe de Gales, que ele tinha lá, né, matado lá, subjugado lá o dono do título, e nomeou o filho dele mais velho, que chamava Eduardo também, né? Eduardo, que vai virar Eduardo II, de Príncipe de Gales. E é a partir disso que o título de Príncipe de Gales é dado até hoje ao herdeiro do trono inglês. Então, por exemplo, vocês conhecem, né? Vivem no mundo moderno, acompanham um pouco principalmente da política europeia, sabe que Charles é o príncipe de Gales, né? Princesa Diana, princesa de Gales, ou Wales, né? Princess of Wales, príncipe of Wales. Esse é o título que é dado ao herdeiro do trono, e isso acontece desde 1301, com, né, o primeiro detentor desse título foi Eduardo II, né, que viraria Eduardo II após a morte do pai. E aí, uma coisa que é muito interessante, esse título não é um título de nascimento. Você não nasce com, né? Se quiserem, depois eu também faço um episódio sobre títulos, e é muito interessante porque é um pouco diferente de como se dá a nomeação, né, dos títulos na França do que na Inglaterra. Não é igual. Por incrível que pareça, não é tão parecido, não. Tem um exemplo, né? E aí, o rei, né, o monarca, depois vai pegar o filho mais velho dele, né, o herdeiro, atualmente pode ser tanto homem quanto mulher, graças a Deus, e vai nomeá-lo príncipe, né, o princesa de Gales, quando ele quiser. Tá? O herdeiro não nasce sendo príncipe, ele se torna príncipe de Gales. Isso é muito interessante, aí tem toda a investidura, né? Se quiserem, procurem no YouTube a investidura de Charles, né? O príncipe de Gales. Foi nossa, foi uma cerimônia linda. Eu particularmente gostei muito da cerimônia. Não estava viva nessa época, mas já vi. Muito linda, foi um dos castelos importantes. Se eu não me engano, foi no castelo que era o castelo do Príncipe de Gales, na época lá de 1200. Depois não tô com tanta certeza, mas é um dos castelos importantes que ainda existem na Escócia, dessa época de Eduardo I aí.
Terminamos Gales, mas não terminamos o rolê, tá? Aqui, tá? Então, só pra dar um adeno aqui e mostrar que a guerra, mesmo ele saindo vitorioso, foi muito custosa. Foi realmente assim, ele gastou muito dinheiro naquela guerra. O que fez o Edward se juntar ao parlamento, né, e elevar mais os impostos que ele já estava cobrando. Aí entra um adeno aqui que é interessante. A partir disso, a gente vê que vai mudar o balanço da balança dos nobres com a coroa. Não que vai, tipo, quebrar, né? Mas ele se une ao parlamento, ele vai aumentar o imposto com autorização do parlamento, mas a balança, ela que estava estável. 1, 2, 3, foi. Ela que estava estável começa a se mexer, tanto pro lado do rei ou pro lado do nobre, que não é o que eu vou trazer agora, mas eu tô querendo dizer para vocês que nessa tendência de aumento de imposto, o negócio pode ferrar o negócio, o rolê. Então, cuidado pra aumentar imposto, gente, pelo amor de Deus. E vamos lá. Vamos falar do assunto mais importante e extenso do reinado de Eduardo I, que foi a Escócia, tá? A Escócia, ela foi dominada em parte pelo Edward durante o reinado dele, tá? E tiveram muitas guerras, muitas revoltas com relação a isso. Então, assim, eu vou começar agora vai ser meio que contar uma história mesmo. Porque se eu não contar a historinha de um jeito de historinha, não dá pra entender nada. Você fica, o quê? E olha que eu nem vou citar nome de batalha, porque senão o negócio piora mais ainda. Vamos lá, preparados, né? Vamos lá, que é isso aqui eu diria que é o ápice do embate entre Escócia e Inglaterra até, né, Eduardo III. Aí depois a gente só vai ter esse embate lá depois. Eu falo que não vai ter embate, mas assim, um embate mais forte, né, que gera mais pá, com a Elizabeth e a Mary dos escoceses. Mas depois a gente chega lá. Essa guerra entre a Inglaterra e a Escócia, ela começou em 1296 e foi até 1328, tá? Ou seja, vocês, né, já diziam na data que ela ultrapassou o reinado de Eduardo I. O que aconteceu? Ela resultou na independência escocesa da Inglaterra, tá? Essa palavra independência não existe, tá? Tanto que tem gente que chama o nome dessa guerra é a Primeira Guerra de Independência da Escócia. Dá um título disso. Eu não quero dar esse título porque pra mim não tem coerência. Eu usei só a palavra independência pra mostrar que vai ser com essa guerra que a Escócia ela vai se tornar autônoma e falar, ó, não se mete aqui, não tem esse rolê aqui não. Entendeu? E a gente vai falar disso agora. Como é que essa guerra começou? Ela começou quando o rei escocês Alexander III morre e não deixa herdeiros. O único herdeiro que ele deixa é uma menina, que é sua neta, que acho que tinha 7 anos na época, que se chamava Margaret, não é? Isso. Mas só que Margaret, criança ainda, faleceu logo depois. Margaret faleceu e o trono ficou vago, literalmente vago. Não tinha ninguém para ocupar mais aquele trono. E aí a gente começa a ver facções nobiliárquicas, né, escocesas surgindo para ver quem vai entrar naquele trono. Ó, aquele trono tá lá. Aí várias famílias começam a se movimentar e falar assim, quem que vai entrar nesse trono? Isso não ficou muito legal, né? Quem que vai entrar nesse trono? Gente, olha, se vocês escutarem um cachorro latindo, barulho de porta batendo, de gente gritando, é porque minha vizinha chegou. Eu não sabia que ela ia chegar esse horário, senão eu tinha começado depois. Ai, se ela deixou o cachorro dela pra fora, vai ferrar o rolê. Mas depois a gente pensa nisso. O bicho late, gente. Sou uma sombra aqui em casa, o bicho late. É um pinche, enfim. Agora eu vou começar a falar do cachorro da minha vizinha. Não é isso, vamos lá. Então as famílias escocesas, as famílias nobiliárias começaram, caraca, quem vai pegar esse trono? Quem vai sentar nesse trono, né? E aí
que aconteceu? Eduardo I estava lá, né? Tinha dominado Gales, papapá, pepepé, papapu. Foi convocado para servir como mediador do negócio que estava acontecendo ali, entendeu? Tipo, como é que vai ser? Ele meio que ia mediar a situação para não gerar um conflito maior. Mas o que ele faz? Ele meio que dá um golpe. Pra resumir, ele dá meio que um golpe. Ele vira e fala assim, vocês vão ter que me nomear Lorde Regente do Reino. A gente não tem rei, então eu sou Lorde Regente do Reino, porque eu sou rei do país vizinho aqui, mais forte que vocês. Tô com as minhas tropas aqui já na fronteira, então é assim. O cachorro voltou a atacar. Então é assim, o cachorro atacando. Vocês vão ter que me nomear Lorde Regente do Rei. E os caras, tipo, o que a gente vai fazer? Nada. Nomearam o cara Lorde Regente. Aí, ele, como Lorde, ele não é rei, ele é Lorde Regente do reino. Ele pega as duas famílias que estão mais crescendo nessa disputa pelo trono, né, que são representadas pelo João Bailol. Não sei falar isso, gente, pelo amor de Deus. É Baillol. E o Robert the Bruce. Eles são esses dois caras que representam as famílias que estavam mais fortes para conseguir chegar até o reino. E o Eduardo vai lá e escolhe um deles. Fala assim, eu quero o João. De fato, ele pega o João. Fala assim, tu vai ser o rei agora, aqui da Escócia. Mas você vai ser meu vassalo. E aí o rolê muda, né? Porque um rei vassalo de outro rei não é rei, é nobre. E é inaceitável isso. Aí o João, ele se revolta contra o Edward, mas acaba sendo massacrado na Batalha de Dunbar. Tá aqui, anotei o nome da batalha. E aí, depois disso, o Eduardo vira e fala assim, tá, olha só, já que não aceitaram do jeito que eu tava fazendo, agora a Escócia é parte do reino inglês, tá? E acabou. Agora eu sou o rei disso aqui. E aí ele nomeia vice-reis pra cuidarem da Escócia, mas ele se autodeclara o rei da Escócia, tá? Aí nisso, gente, é muita guerra, é muita batalha, sem brincadeira, é muita coisa. É tipo, é sangrento mesmo, tá? Aí nós temos o William Wallace. Já teve filme, não tem filme? Eu não lembro o nome do filme dele. Tem um filme famosíssimo falando dessa batalha, né? Que ele luta e que ele vai. E ele é um grande guerreiro escocês, né? Ele faz muita diferença dentro da guerra, os escoceses contra os ingleses, mas aí depois ele vai. É decapitado, ele é pego, né? E é decapitado, ele morre. Se quiser, depois eu faço um episódio falando, né, desses personagens mais específicos da batalha da Escócia contra a Inglaterra. E aí o William Wallace, ele faz tudo aquilo que ele faz, né? Acho que eu vou fazer um episódio só pro William Wallace. Gente, se vocês quiserem um episódio só pro William Wallace, me falam que eu faço, tá? Que eu acho interessante dizer. Ele é decapitado, ele morre e tal. E o Robert the Bruce, aquele nobre tava lá no início, ele vai e continua resistindo, ele continua lutando e continua unindo os outros nobres escoceses para gerar uma revolta contra a Inglaterra, tá? Isso ganha mais força depois da morte do William Wallace, tá? E aí, em 1307, o Eduardo I morre, tá? Eu não vou acabar de contar a história aqui porque não tem sentido nenhum começar a contar toda a história da guerra e parar só porque o rei Eduardo morreu e eu tô falando dele. Não tem sentido. Ele morre, aí o filho dele, né, o Eduardo II, sobe ao poder como rei, mas não consegue colocar fim na batalha, não consegue resolver nada. E aí as tropas inglesas, elas continuam lá no território escocês até 1327. Isso já é o reinado de Eduardo III, tá? Em 1327.
Foi aí que o Eduardo. Aí, quando eu falando do Eduardo III, eu vou chegar e vou explicar, né, melhorzinho como foi isso. Ele ordenou a recuada militar, né, o recuo militar inglês, né, a volta do exército inglês para o reino, o que deu a vitória escocesa. Que, gente, olha só, o negócio estava assim, sangrento demais, a Inglaterra estava perdendo feio. Robert de Bruce estava conseguindo os nobres, então assim, sério, o negócio estava muito feio. E aí, em 1328, foi feito um tratado chamado Tratado de Edimburgo e de Northampton, que tornou a Inglaterra, tornou a Escócia, né? Foi um tratado de paz que tornou a Escócia, entre aspas, independente, né? Eu vou usar a palavra livre, melhor dizendo, e com um novo rei escocês, que era Robert the Bruce, ou Robert I, né? Se você escutar no meu pai espirrando, I'm sorry. Agora, no final do episódio, o nego começou a dar louca. É o cachorro latindo, é meu pai espirrando, parece que o Vasco tá vencendo o Flamengo, anyway. Eu tô aqui tentando falar que Robert the Bruce virou rei escocês depois dessa guerra entre a Escócia e a Inglaterra. Guerra foi, né? Ok. E aí, voltando pro nosso querido Eduardo I, né? Vamos lá. Eduardo I, ele pega, ele rouba, ele saqueia, faz qualquer coisa com uma pedra chamada Pedra do Destino, né? The Stone of Destiny, ou Pedra da Coroação, que era uma pedra onde os reis escoceses eram coroados, né? Tava lá embaixo do trono dos reis escoceses e tal. Ele pega a pedra e leva pra abadia de Westminster. E coloca a pedra lá. Tipo, foda-se, roubei de vocês, não quero nem saber. Pedra é minha agora. E a pedra fica lá até 1936. Eu tinha 1 ano de idade quando essa pedra foi retirada de lá. Voltou pra Escócia, né, no caso. E ela foi usada, de fato, na coroação de todos os monarcas ingleses até 1996. Ou seja, o último monarca inglês que utilizou a pedra na coroação foi Elizabeth II, a nossa atual rainha da Inglaterra. Sem noção nenhuma, né? O cara roubou... Gente... Eu vou colocar a foto, né, lá no Instagram e no Facebook. Depois, se vocês quiserem, vocês vão lá ver. Ela fica embaixo do trono, assim. É muito estranha, mas ela fica ali embaixo do trono. E eu vou falar mais especificamente do significado dela, do porquê que coloca ela embaixo do trono, do porquê que usa na coroação, quando eu falar também dos taumaturgos e das imagens e das ilustrações, todas essas questões reais. Tá bom? E aí, como que Eduardo I morre, né? Ele morre em 1307, né? Ainda numa campanha contra os escoceses, porque a guerra ainda estava rolando solta. E ele morre lutando contra Robert the Bruce, né? Ele não morre, né, em campanha contra Robert the Bruce. Ele morre ali na campanha que ele faz contra o Robert. E ele foi sepultado na abadia de Westminster em 1307. Esse é o nosso rei Eduardo I. Ele foi um rei que trouxe muitas conquistas para a Inglaterra, que teve uma ação fundamental nessa guerra contra a Escócia, né, e, de certa forma, até para a Escócia se libertar do poder inglês. E foi o que eu falei, né? O que eu pretendo trazer com o Eduardo I é essa questão dos impostos, né? E do estabelecimento da coroa que ele faz, né? Que ele passa o reinado dele todo fazendo, né? Não vou entrar, ele foi um grande... A palavra... guerreiro, né? Grande militar, não vou trazer essa questão. A questão para mim é imposto e
estabelecimento da coroa, do aparato da coroa. Isso nos mostra uma formação de um Estado que vai ser a base para esse Estado absolutista. Eu sei que eu fico repetindo, eu sei que acabo ficando repetitiva com isso, mas realmente é isso que eu tô querendo mostrar para vocês, sabe? Todos esses reis, todas essas ações deles, isso não é nada planejado entre eles. Entende? Cada um fez o que achava que devia fazer, mas todos caminharam para o que nós chamamos de absolutismo. A gente vai ver mais pra frente. Gente, agora o cachorro parou de latir, meu pai parou de espirrar, todo mundo ficou quietinho. E eu vou terminar o episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, sério. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês realmente quiserem que eu faça um episódio sobre o William Wallace, falem comigo que eu faço, que ele é um personagem muito icônico, né? Tem até filme dele e tal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, Elizabeth Margot, no Instagram ou no Facebook, ou me chamem no meu WhatsApp, me chamem no meu Instagram, me chamem no meu Facebook. Giovana Cunha, vocês sabem, quem tá me escutando me conhece. Eu volto no próximo episódio com o Eduardo II e mais um bis, né? No caso, é mais um bis de Eduardo pra vocês. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau!